Este áudio inicia um projeto de postar estudos curtos ligados à fé, à teologia, às escrituras, etc., que auxiliem a ampliar os conhecimentos e a formação dos cristãos, ou que ajudem na compreensão da fé cristã católica também para os que pertencem a outras denominações, ou talvez não professem qualquer fé, mas tenham interesse em entender os elementos do cristianismo. O presente áudio resume parte de uma conferência do Dr. Scott Hahn, estando focado naquilo que o Novo Testamento chama de a hora de Jesus. O Dr. Scott Hahn apresentou esta palestra intitulada Finishing Strong, Partakers of the Fourth Cup, em 2018, na Universidade Franciscana de Steubenville, num programa de extensão chamado Defending the Faith Conference, realizado anualmente durante o verão. Scott Hahn é PhD em Teologia Bíblica pela Marquette University e desde 2012 ocupa a Cátedra de Teologia Bíblica e Nova Evangelização na Universidade Franciscana de Steubenville. Foi um pastor presbiteriano, convertido ao catolicismo em 1986 e autor de inúmeros livros, vários deles best-sellers. Que o Espírito Santo conduza a todos que ouvirem o áudio pelos caminhos da verdade, derramando suas bênçãos. Como o Evangelho de João permite fazer as conexões que revelam como Jesus planeja e culmina por concretizar a nova aliança na Eucaristia. Em 4 oportunidades, Jesus menciona a sua hora no Evangelho de João. Sabemos, a partir das narrativas do Evangelho, e especialmente dos capítulos 7 e 8 de João, qual o significado desta expressão hora de Jesus, especialmente do ponto de vista dos seus opositores. No capítulo 7, próximo à festa dos tabernáculos, estando Jesus na Galileia, já que na Judéia os judeus procuravam tirar-lhe a vida, os que não acreditam nele dizem-lhe para ir para a Judéia, para revelar-se ao mundo. Jesus refere que seu tempo ainda não chegou e manda-os subir para a festa, reiterando: quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Mas depois ele subiu também, não em público, mas despercebidamente. Lá pelo meio da festa, Jesus foi ao templo e se pôs a ensinar que sua doutrina é daquele que o enviou, e as pessoas veem que ele fala com autoridade, perguntando-se a si mesmas se ele foi aceito pelas autoridades judaicas, já que estava falando livremente no templo. Novamente, Jesus fala do Pai, diz que o conhece, porque veio dele e ele o enviou, no versículo 29. Nesse momento, no versículo 30, João diz: procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, a hora em que seria preso, julgado e executado. No capítulo 8, versículo 20, depois de outra conversa com os fariseus, em que Jesus está ensinando no templo, e diz que quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, e que, se o conhecessem, conheceriam também o Pai, ninguém o prendeu, segundo João, porque ainda não era chegada a sua hora. Então vejamos quais são estas 4 vezes em que Jesus menciona a sua hora. A primeira está em João 2, 3 e 4. No primeiro dos 7 sinais, milagres, que João nos apresenta no seu Evangelho, as bodas de Caná, Maria vai a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E ele dá uma resposta aparentemente desconexa com a frase: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Contudo, embora diga a Maria que sua hora ainda não chegou, Jesus vem depois a transformar uma abundância de água que os empregados encheram as grandes talhas em vinho, e vinho do melhor, como reconhece o mestre de cerimônias da festa de casamento. Então Jesus está apontando que na sua hora, que ele aceita iniciar naquela festa a pedido de sua mãe, haverá um vinho perfeito em abundância.
A segunda vez está em João 4. Jesus encontra uma samaritana no poço de Jacó, pede-lhe água e entabola uma conversa com ela. No versículo 19, a samaritana diz: "Vejo que és profeta." E o diálogo prossegue nos versículos 20 a 24. "Nossos pais adoraram neste monte", diz ela, "mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." E Jesus responde: "Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade." Aqui, Jesus não associa sua hora apenas com a abundância de vinho, mas aponta que, na sua hora, que já chegou, haverá uma abundância do Espírito, e nós sabemos que Ele dará esse Espírito. E o Pai, sobre o qual o Espírito testifica, é o Abá, o Paizinho, que já não será adorado no templo de pedra de Jerusalém ou no Monte Garizim, mas com esse Espírito, na verdade que todos conhecerão. O Filho de Deus terá se entregado pela salvação do homem, da humanidade, e o Pai quer formar uma família de filhos no Filho, de filhos adotivos, que podem partilhar, com as devidas limitações de seres criados que somos, a sua vida divina. Judeus e samaritanos serão unidos nessa nova adoração. A terceira vez que Jesus fala na sua hora está naquele capítulo 5. João apresenta o significado da hora de Jesus com o seguinte episódio. Jesus cura um paralítico em Jerusalém, na Porta das Ovelhas, na piscina de Betesda. Este homem estava enfermo há 38 anos, pois ele não conseguia chegar em primeiro lugar na piscina quando acontecia o movimento das águas pelo anjo do Senhor. Os judeus questionam então Jesus, porque ele fez aquela cura em dia de sábado, e isso não seria permitido segundo o modo como eles interpretavam a lei de Moisés. E o perseguiram, mais ainda diante da resposta de Jesus, que foi: "Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também." E com maior ardor, diz João, procuravam tirar-lhe a vida. No templo onde aquele homem se apresentara, Jesus diz aos judeus, conforme os versículos 25 e 29, em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui também é importante mencionar que hora, para os judeus, não tinha apenas um significado de uma marca no relógio do tempo. Tinha um significado litúrgico também. Em determinadas horas, eles deviam fazer certas orações ao Senhor. Em Jerusalém, em determinadas horas, havia orações no templo, após ouvirem a lei e os profetas. Nas outras cidades, havia oração da hora nas sinagogas. E assim podiam passar das trevas à luz, do erro à verdade. Veja-se que em Atos 3, versículo 1, Lucas conta que Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. A propósito, a liturgia das horas é herdada dessa liturgia do Antigo Testamento. Mas isso é só um parêntese. Jesus revela, então, que agora
que o Filho de Deus se fez carne, já não se ouvirá apenas a lei e os profetas, que são palavra de Deus, mas o Verbo feito carne. Jesus alude à sua hora como aquela em que já não haverá só a abundância de um vinho perfeito, nem só a adoração perfeita ao Pai em espírito e verdade, mas também aquela hora em que os homens não somente sairão das trevas para a luz, mas sairão da morte para a nova vida. E a quarta vez que Jesus fala de sua hora está no capítulo 12, versículos 20 e seguintes. Narra João que vieram alguns gregos. Em Betsaida e outras cidades, de onde, por exemplo, Filipe era, falava-se grego. Por isso eles se aproximaram de Filipe e pediram que ele os conduzisse a Jesus, porque tinham ouvido falar dele. Filipe foi falar com André e ambos foram até o Senhor dizer-lhe. Mas Jesus responde: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Presentemente, a minha alma está perturbada. Mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas é exatamente para isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E Jesus também disse: agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Dizia, porém, isto, significando de que morte havia de morrer, explica João. Também, nesta passagem, a resposta de Jesus pode parecer um tanto alheia à fala de Filipe e André. Eles só estavam dizendo que uns gregos queriam ver Jesus, e Jesus responde com esse discurso completo. Na realidade, Jesus está confirmando quando se concretiza, quando se cumpre a sua hora. E nesta o mal passará, porque o príncipe do mundo será lançado fora, quando ele for levantado na cruz. E não serão apenas judeus e samaritanos que serão reunidos, mas também os gregos, os gentios, toda a humanidade. E Jesus também fala do grão de trigo caído na terra. Qual é o produto básico do grão de trigo introduzido na terra, plantado na terra? Não é o pão? Pois, quando Jesus cair na terra, haverá muito fruto, haverá vida eterna para os homens, e o Pai os honrará, como honrará Jesus com a ressurreição. Ao aludir a esse pão, também Jesus deixa implícito um outro pão que virá com a nova aliança. Portanto, para Jesus está muito claro, desde o início, que sua hora conduzirá à sua morte, mas também à ressurreição. Ele não vem a pôr em prática um plano B, a partir do momento em que as coisas acontecem como aconteceram. Desde o início da sua vida pública, ele foi dando as pistas sobre como seria a sua hora, sobre as consequências da sua hora. E tudo isso ele concretizou na última ceia, ao instituir a Eucaristia, na qual o Pai é adorado em espírito e verdade, pela oferta livre do Filho em sacrifício de expiação, que doa seu corpo e sangue, aquele vinho em abundância e aquele pão que foi trigo e caído na terra dá muitos frutos. Ele, o verdadeiro Cordeiro de Deus, não mais um animal irracional, mas o Filho de Deus, o Filho do homem, que doa seu corpo e seu sangue quando é levantado na cruz. E por isso o Calvário pôde ser entendido pelos cristãos como sacrifício, e não apenas como uma brutal e sangrenta execução romana, a mais cruel delas, de um condenado. E tudo se completou com a ressurreição, em que o corpo glorioso de Jesus se reveste de outras propriedades, e assim pode ser comido pelos que o seguem e o seu sangue bebido pelos que creem nele.
A Quinta-feira Santa faz do Calvário o sacrifício. O domingo de Páscoa leva ao sacramento. Lá no primeiro século foram 3 dias. Na Santa Missa, no espaço de aproximadamente 1 hora, acontece a hora de Jesus, onde estão reunidas a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa, onde nós recebemos o alimento perfeito e a bebida perfeita para a nossa caminhada de peregrinos, e que é a hora que saiu do coração de Jesus. Na missa, Jesus dá o cálice da bênção, o terceiro cálice que era bebido na Páscoa judaica depois de ser comido o cordeiro, como Moisés ordenara. Aquele cálice que ele e os discípulos beberam, rezando o Salmo 113 a 118, o grande Halel, e imediatamente saíram para o jardim. Um jardim em que o homem obedeceria a Deus, ao contrário de Adão no jardim do Éden. Jesus e os discípulos vão para o jardim do Monte das Oliveiras. Saíram sem completar a cerimônia da Páscoa, sem beber o quarto cálice. De fato, Jesus tinha dito que desejara ardentemente beber aquele terceiro cálice e comer aquela Páscoa com eles, e que não beberia novamente até que voltasse com o reino de Deus. Muito já se discutiu sobre isso, mas João mostra que Jesus bebeu o quarto cálice na cruz. E ele pôde dizê-lo porque ele era o único que estava lá. Jesus disse: "Está terminado", antes de morrer. A palavra grega, muitas vezes traduzida por "tudo está consumado", na verdade é terminado. O que Jesus queria dizer quando falou que tudo estava terminado? Os soldados tinham enchido uma esponja de vinagre, que é feito de uva, uma espécie de vinho amargo, logo após Jesus ter dito: "Tenho sede". Colocaram essa esponja numa vara de hisopo, assim como os judeus no primeiro Êxodo colocaram o sangue do cordeiro sobre as portas para que o anjo da morte seguisse adiante ao vê-lo, também com uma vara de hisopo, como Moisés ordenara. Os soldados chegaram à boca de Jesus, essa esponja, e João diz: "Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito." Versículos 28 a 30. Assim, Jesus nos deu o terceiro cálice pascal da Páscoa judaica como alimento e força para a nossa caminhada nesse mundo, transformando a Páscoa judaica. Mas também nós precisamos carregar a nossa cruz atrás de Jesus para sermos seus discípulos, de modo que o nosso sofrimento possa ser sacrifício unido ao dele, que a nossa dor possa ser parte de sua paixão. E em nós culminará a doação que Jesus fez de sua vida, quando nós pudermos dar a ele a nossa vida, passando da morte para a vida eterna, face a face com Deus, com a Trindade Santa, na felicidade eterna. Obrigada, Senhor, por teu Filho amado entregue a nós, para que possamos ter esta vida eterna e te adorar para sempre, no outro mundo, o mundo que não terá fim.